Olá pessoal, eu sou Ricardo Lengruber, sou professor e gostaria de, no vídeo de hoje, conversar com você um pouco sobre política, conversar sobre eleição no ano de 2020. Para começo de conversa, eu quero te dizer o seguinte: eu não sou candidato. Não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito. Na verdade, nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo público. Mas entendo que política, que eleição, são temas que a gente precisa sim conversar a respeito deles. E mais do que conversar, temas que a gente precisa deles se ocupar permanentemente. Afinal de contas, se a gente nega a política, a gente abre espaço para quem não nega e para quem age, para quem trabalha nela. E se as coisas estão ruins na política, e eu concordo com você que estão muito ruins, é exatamente por causa disso. Porque a imensa maioria das pessoas, talvez eu, talvez você, não nos ocupemos com o devido cuidado, com a devida dedicação que a política precisa. E por que eu digo isso? Porque política não é política simplesmente. Política é o meio pelo qual nós construímos a sociedade em que a gente vive. Política, nesse sentido, é sinônimo de vida. Vida no sentido concreto dessa palavra. Vida que tem a ver com saúde pública, tem a ver com educação, vida que tem a ver com mobilidade, com administração. Fala-se tanto, por exemplo, sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro, desvio do caráter das pessoas que lidam com o dinheiro público. Tudo isso é política, mas é preciso, portanto, olhar, analisar, se envolver com a política para a gente poder transformar a política. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu gostaria de refletir com você também é que em 2020 nós teremos uma campanha eleitoral dramaticamente diferente. Porque em tempos de isolamento social, não se sabe até quando haverá todas as restrições que existem nesse momento. Aglomerações, por exemplo. E por isso, nós teremos muita dificuldade para entender como que as campanhas políticas para prefeitos e vereadores vão se desenvolver efetivamente. Daí mais um ponto de atenção nossa. Atenção como eleitores, como eleitoras, para que a gente possa se informar a respeito dos candidatos, das candidatas, da melhor maneira possível. Mas existe um outro elemento nessa equação que pode fazer muita diferença também. Eu vou me explicar e para isso vou usar o exemplo da cidade onde eu vivo, Nova Friburgo, a minha aldeia. Nova Friburgo tem aproximadamente 140 mil eleitores inscritos no Tribunal Eleitoral. Nas últimas eleições, em 2016, para prefeito, compareceram cerca de 95 mil pessoas. Ou seja, 45 mil pessoas votaram branco, votaram nulo ou simplesmente não compareceram. Concordam comigo que a probabilidade de, em 2020, esse número de brancos, nulos e não comparecimento seja maior. Então é possível que a gente tenha 80 mil pessoas, 85 mil pessoas votando? Pois é. Friburgo não tem segundo turno, porque não temos 200 mil eleitores. Conclusão da história, teremos pouquíssimos eleitores escolhendo entre muitos. Parece que haverá muitos candidatos, candidatas a prefeito, prefeita de Nova Friburgo. Então, uma conta simples, 80 mil votos. Se tivermos 5 candidatos, matematicamente falando, um candidato com 20 mil votos pode ser eleito. Isso é muito ruim, por um lado. Ruim porque um candidato eleito com tão poucos votos, ele, embora tenha a legalidade da sua eleição, falta densidade democrática, falta uma legitimidade da ampla maioria da população que escolheu aquele candidato, aquele grupo político, aquele partido, aquela proposta, aquele projeto de governo. Falta a esse cidadão, representando todo o projeto,
essa legitimidade. Isso é muito ruim e ele já começa o governo tendo que dialogar e transacionar e fazer concessões a muito mais gente que não votou nele do que aqueles que efetivamente o elegeram. Mas tem um lado positivo e a gente precisa pensar sobre esse lado positivo, que candidatos que em condições normais não teriam condições, por conta dos seus posicionamentos políticos, por conta da sua postura ideológica, não teriam condições de ganhar uma eleição em função das composições que haveria num eventual segundo turno e coisas dessa natureza. Ou seja, o lado bom dessa história é que mesmo aqueles que pareceriam em condições normais ter menos condições, têm condições de ganhar uma eleição. E aí, eu quero me encaminhar para a conclusão dessa conversa com você, dizendo o seguinte: se você está cansado com a política como ela está aí, e eu acredito que você esteja porque eu estou, e a ampla maioria dos brasileiros e brasileiras, dos friburguenses, estamos cansados. Cansados porque nós pagamos muitos impostos, cansados porque nós conhecemos as potencialidades desse nosso país, dessa nossa cidade. Nós sabemos o duro que a gente dá na nossa batalha, no nosso trabalho, e infelizmente nós não temos como retorno do poder público aquilo que seja à altura da dignidade da pessoa humana, aquilo que seja à altura do que nós precisamos, do que nós merecemos como cidadãos, como cidadãs. É uma questão de justiça social. Por quê? Por que não temos uma saúde pública, uma educação pública, um trânsito, um transporte funcionando, saneamento básico, acesso à arte, cultura, entretenimento, turismo, lazer, esporte, com um mínimo de qualidade? Como estamos cansados, é hora, portanto, de nós olharmos atentamente para a proposta dos candidatos que vão se colocar. E eu sei que você tem valores consigo. Valores que têm a ver com honestidade, com hombridade, valores que têm a ver com correção na caminhada da carreira política, valores que têm a ver com ética. Você também tem sonhos, tem desejos relacionados a um tipo de escola, a um tipo de hospital, de posto de saúde. Você olha para o trânsito da nossa cidade e você enxerga 1000 possibilidades. E por que que as coisas não são feitas? Há umas que a gente pensa assim, são tão básicas, elementares, por que não acontecem? Por que não são realizadas? Muitas das quais sequer dinheiro é necessário. É mais criatividade, é mais vontade política de realizar. Então é preciso, nessa hora, tendo essa avenida de oportunidades que a gente tem por conta desse momento que a gente está vivendo e por conta do tipo de eleição que a gente vai viver em Nova Friburgo, é hora de você olhar para os candidatos, para as candidatas. E aí eu queria fazer um movimento, te sugerir um movimento. Não olhe para o candidato pelo selo que ele tem ou que colocam sobre esse candidato. Ah, porque fulano é de direita, da extrema direita e, portanto, eu não vou aceitá-lo jamais de antemão. Ou fulano é de esquerda, fulano é de extrema esquerda e eu não vou aceitá-lo jamais. Ou fulano é em cima do muro, é um sujeito de centro que ora está para lá, que ora está para cá. Vamos tentar nos desvencilhar dessas lentes que nos atrapalham a enxergar os candidatos dessa ou daquela maneira. Vamos fazer um outro movimento. O movimento de tentar enxergar a realidade como ela efetivamente é. Pegue os documentos que esse candidato tem publicado e as suas posturas. Verifique ali aquilo com que ele está se comprometendo. Segundo lugar, olhe para a história desse candidato.
Olhe para aquilo que ele já fez, já realizou e quais foram os valores sobre os quais ele se assentou para agir dessa ou daquela maneira. Se ele já foi vereador, vereadora, se ele ocupou um cargo público, se não ocupou, qual é o tipo de experiência que ele tem, em que grupos políticos ele agiu ou deixou de agir. E muita atenção, pessoal, a gente precisa ter com relação àqueles que se propõem como novidade. A gente não pode ser ingênuo. A gente precisa entender o seguinte: ser novo na política não significa necessariamente nunca ter concorrido a um cargo eletivo. Porque novo é diferente de novidade. Novidade é o carro do ano, é uma roupa nova que não existia, que foi desenhada e passou a estar na moda. Novidade é aquilo que chega e, de maneira efêmera, como que fumaça que se vai com o vento, como aquela brisa da manhã que o primeiro sol que bate desfaz aquela brisa, aquela névoa. Isso é novidade. Novidade é passageiro, é transitório. Novidade é aquilo ligado quase que à ideia do consumo, do consumismo. Diferente é o novo. O novo é aquilo que inaugura e que inova experiências que nós ainda não tivemos. E nesse sentido, o novo pode ter 200 anos. O novo pode ter 1000 anos. Eu vou me permitir aqui dar um exemplo. Quem lê os clássicos da literatura, livros de 200 anos atrás, literatura brasileira, Machado de Assis, 100 anos de história. E sempre de novo, quando folheamos aquelas páginas e experimentamos aquelas histórias, nos emocionamos, sorrimos, choramos, nos indignamos. Porque não é novidade, mas é novo. Novo porque propõe e promove, provoca experiências inovadoras em nós. Quando lemos livros da literatura universal, Goethe, Shakespeare, quando lemos os clássicos da filosofia antiga, do teatro, dos gregos, quando lemos a Bíblia, por exemplo, a leitura da Bíblia pode ser absolutamente inovadora e libertadora, inclusive, se as lentes pelas quais nós as enxergamos esses textos, são novo. Não nos deixemos iludir por aqueles que dizem que vêm como novos, mas que reproduzem ideias velhas. Representam grupos velhos. E também não nos deixemos iludir pelo carimbo que muitos colocam sobre esses e sobre daqueles e que com isso afastam as pessoas. Use nessa eleição a sua inteligência, a sua liberdade de análise. Olhe para os candidatos. Veja aquilo que você pensa que nossa cidade precisa. Quais são as questões que para você são as mais essenciais? Aquelas mais prementes, mais urgentes, necessárias, especialmente para a população que mais depende do poder público. Aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Feita essa análise, escolha o candidato e livre-se dos preconceitos. Livre-se das amarras que diz isso não pode por causa daquilo, isso não pode por causa daquilo outro. Política não pode se misturar com questões ligadas a falsas notícias, fake news, preconceitos, discriminação. Política, eu repito, é a ferramenta pela qual a gente consegue construir uma sociedade melhor. Se você quer uma sociedade melhor, e eu tenho certeza que você quer, você precisa, em 2020, analisar. Não analisar as propagandas, porque propaganda, em geral, nos engana. Analisar a história, analisar a conduta, analisar os valores que estão por trás das propostas que esses candidatos estão fazendo. Assim, eu acredito sinceramente que a gente pode eleger uma melhor Câmara de Vereadores. Melhor do que essa,
e a outra melhor do que aquela, e assim sucessivamente. Aprimorar o poder legislativo. E o mesmo, não diferente e não menos importante, no poder executivo. Na escolha do prefeito, na escolha da prefeita, na escolha daquela pessoa que representa um grupo que pode dar passos no sentido da melhoria social. É difícil, é um grande desafio, mas é perfeitamente possível. Vamos tentar.